Olá pessoal, salve Maria! Então vamos iniciar mais um episódio da nossa série Mulheres da Bíblia, né? E hoje, como sempre, escolhemos nomes de mulheres muito especiais, das quais nós podemos aprender muitas coisas, né? Espirituais e humanas. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, a mulher que nós vamos falar hoje nesse episódio, eu tive a experiência, né, no início do ano, de fazer uma pregação sobre ela, onde eu fiz uma Lexio Divina, uma leitura orante da palavra muito profunda. E eu lembro que na pregação, sabe, o Senhor me deu muitas intuições profundas sobre a graça que essa mulher recebeu por causa das escolhas que ela fez na sua vida. Tive uma experiência muito profunda, então criei até um carinho especial também pela história dela. É sobre Judite, né? Essa mulher, Judite, o nome Judite significa mulher da Judeia. Né? De fato, ela era uma mulher judia de descendência hebraica, pertencia ao povo de Israel. E a sua história, nos é narrada logo depois do livro de Tobias, né? É uma história que aconteceu 200 anos antes de Cristo. Então, por que Judite, a sua história é muito importante também para nós, né? A ponto, como eu sempre falo, da sua história ser reportada, né, para nós na Sagrada Escritura. Judite, ela era uma mulher casada com um homem também judeu chamado Manassés. E o seu marido veio a falecer, né? Então ela ficou viúva. Só que o que chama atenção na vida dela é o seu período de viuvez, como Judite viveu esse período. Logo que o seu marido morreu, a palavra nos diz que ela vivia em sua casa desde que se tornava viúva. Havia 3 anos e 4 meses. Então, o fato que nós vamos reportar importante da vida dela é logo depois desse período de 3 anos e 4 meses de viuvez. Porque nós vamos ver os frutos que Judite colheu desse período. O que Judite fez nesse período de 3 anos e 4 meses que ela ficou viúva? Ela fizera para si um quarto no terraço da casa, vestia um pano de saco sobre os rins e cobria-se com o manto de sua viuvez. Jejuava todos os dias de sua viuvez, exceto nas vigílias de sábado, né? Nas vigílias da lua nova, né? Ou seja, nos dias festivos e de regozijo do povo de Israel. Tirando os dias de festa, é como se para nós fosse domingos e dias de festas. Tirando esses dias de festas, ela rezava e jejuava. Nesses 3 anos e 4 meses, ela não procurou nenhum homem mesmo, né? Podendo se casar novamente. Mas ela viveu aquele período de viuvez, administrava os bens que o seu marido tinha deixado, era uma pessoa de muitas posses, mas não gastou a sua vida na devassidão, simplesmente do desfrutar dos seus bens materiais. Ela simplesmente vivia para o Senhor, quase que como uma leiga consagrada religiosa. Então, guarda esse fato da história dela porque é muito importante. E em qual contexto ela vivia? Bom, o povo de Israel, há um tempo, já tinha sido liberto do exílio dos assírios e estava sob o ataque do rei Nabucodonosor. Porque o rei Nabucodonosor havia armado, né, uma empreitada contra o rei Arfaxade, que reinava então sobre os medos em Ecbátana. Só que quando o rei Nabucodonosor, armou toda essa empreitada contra o rei Arfaxade, o povo da região se uniu ao rei Arfaxade e Nabucodonosor ficou sozinho. Então Nabucodonosor
convocou os outros reinados, né, da terra do ocidente para que pudesse se unir a ele. Ninguém aceitou, porque considerava ele como rei sozinho, isolado. E o que o rei Nabucodonosor fez? Ele jurou para si mesmo vingança contra todos aqueles que não quiseram se unir a ele. Então, ele, junto com o seu principal chefe general, que é Holofernes, declarou vingança e deu ordem para que ele pudesse atacar todo o povo da terra que tinha se levantado contra ele. E aqueles que resistissem a se entregar e a servir Nabucodonosor teriam então uma punição mais grave. E assim o fizeram, né? Chegaram então devastando as cidades, queimando, né, todas as construções e os povos, cercou todos os filhos, incendiou os acampamentos, saqueou os estábulos e ainda, né, ele exterminava todos os deuses da terra de maneira que todos os povos adorassem só Nabucodonosor. Então não era somente uma empreitada contra a construção, contra a cidade, mas também uma exigência de negação dos deuses daqueles povos que estavam sendo perseguidos, para que eles reconhecessem Nabucodonosor como rei e senhor do céu e da terra daquele povo. A ponto do restante dos povos que ficaram sabendo que Nabucodonosor estava devastando, começaram a se entregar, a se render. Então Nabucodonosor em algumas cidades começou a ser recebido já como rei, começou a ser bem tratado, as pessoas já nem rendiam, o exército de Holofernes estava chegando, ele antecipava a chegada de Nabucodonosor, o povo já se rendia. Porém, quando o povo de Israel ficou sabendo que isso estava acontecendo, eles não pensaram em se render, mas o povo de Israel começou a armar um plano para resistir. Essa resistência chegou aos ouvidos de Nabucodonosor e de Holofernes. E eles começaram então a achar uma petulância, uma arrogância. Como assim eles não vão se render? Holofernes diz, como assim eles não vão se render a Nabucodonosor? Nós iremos atacá-lo. E um dos homens que fazia parte do exército de Holofernes, chamado Aquió, ele tentou alertar Holofernes de quem era o povo de Israel, contando resumidamente a história dele. Olha, cuidado, pensa bem se você vai mexer com o povo de Israel. Eles são um povo que Deus escolheu, tirou da Mesopotâmia para ir até a Terra Prometida, habitou lá por um tempo, depois foi para o Egito, vivendo no Egito, cresceu, se tornou um povo numeroso. O faraó abusou deles, né? Começou a fazer trabalhos pesados, construção de tijolos, escravizou-os. Só que eles clamaram ao seu Deus, Deus o escutou, os libertou, Deus mandou uma praga para o povo do Egito. E é interessante ver, né? Aqui ó, é um homem estrangeiro, sabia toda a história do povo de Israel. Depois, Deus mandou uma praga contra Faraó, os libertou do Egito. Eles andaram pelo deserto, então ele conta os milagres que Deus fez com o povo de Israel no deserto. Eles chegaram novamente na terra prometida, lutaram contra os homens fortes que estavam naquela terra e os venceram. E assim foi. Até que ele contou um ponto muito específico. Olha, o povo de Israel já até foi exilado, mas entenda bem, eles só são exilados se eles profanarem o culto contra o seu Deus. Porque se eles estiverem sendo fiéis a Deus e fiel ao culto, qualquer povo que se coloca contra eles perde a guerra. Porque o que faz o povo de Israel, o que faz o Deus de Israel permitir com que eles venham a serem exilados, ou que eles sofram nas mãos de outros povos. Então, não atente contra esse povo se eles estiverem sendo fiel ao seu culto. Olha que interessante isso que Aquió disse. Ou seja, já no tempo de Israel, não é só o povo que sabia, a população ao redor sabia que a força do povo de Israel estava na fidelidade ao seu Deus. Então Holofernes achou aquilo um absurdo, né? Como assim nós não conseguiremos, né, vencer esse povo? Quem são eles, né?
esse povo não tem um chefe, não tem um rei aqui nessa terra, porque de fato o rei do povo de Israel era o Senhor Deus. Então, Olofenes então diz que vai entregar aqui ao povo de Israel, né, e que ele seria o último a ser vingado justamente com o povo, né. Aqui, então chega lá, conta toda a história, né, tudo o que aconteceu, e que ele tinha falado com Olofenes, mas ele mesmo assim não tinha desistido. Bom, o fato é que Olofenes se aproxima, então, da terra onde estava o povo de Israel, e ele usa de uma estratégia para fazer o povo de Israel se render, né? Ele, então, aconselhado pelo seu exército, não ataca o povo de Israel de uma vez, mas começa a fazer o povo sofrer algumas privações, a tomar posse dos poços de água, ou seja, vamos enfraquecer o povo de Israel, vamos deixar eles morrerem de sede até eles se renderem, e assim eles fazem. Depois de um tempo passando sede e consequentemente fome, os homens, as mulheres já estavam desmaiando de fraqueza. Eles então vão até um dos anciãos, né, do povo de Israel, e pede a ele, Osias, um dos chefes da cidade, e diz a ele o seguinte: olha, nós vamos ter que nos render. É melhor que a gente se renda e tenha o que comer do que nós resistirmos e ficarmos aqui todos morrendo de fome. Osias, então, diz a ele o seguinte: vamos esperar mais um pouco, vamos jejuar e vamos rezar a Deus, mas por 5 dias. Se nesses 5 dias nós permanecermos fiéis a Deus e Deus não nos atender, aí sim nós vamos render. Então, entenda o que acontece aqui. O exército arma contra o povo de Israel e priva-os, então, da água, que é algo essencial para a vida natural. O povo enfraquecido vai até os anciãos, que eram os líderes do povo, e diz a eles: é melhor que a gente se renda do que morrer de fome, do que todos virem a desmaiar. Osias, então, não, espera, vamos rezar mais 5 dias. Se Deus não nos atender em 5 dias, então nós vamos render. É aí que Judite entra. Isso chega aos ouvidos dela. Ela então chama os anciãos e vai falar com ele. Ela os adverte. Como assim? Ela se levanta no meio do... A única mulher que se levantou no meio do povo. E diz: olha o que vocês fizeram. Vocês estão colocando Deus à prova. Quem são vocês para dizer que Deus tem 5 dias para agir? E ela entende que passar por aquilo, aquela privação de água, era uma provação permitida por Deus. Mas não só entende que é permitida por Deus, Judite vai além. Ela diz: apesar de tudo, agradeçamos ao Senhor nosso Deus que nos põe à prova, como a nossos pais. Lembrai-vos do que ele fez a Abraão, colocando à prova, né, com Isaac, o que aconteceu com Jacó na Mesopotâmia, que teve que trabalhar anos, né, cuidando das ovelhas do irmão da sua mãe, de Labão. Como ele provou para sondar os seus corações, assim também. Não se está vingando de nós, mas, para advertência, o Senhor açoita os que dele se aproximam. Judite, que era uma mulher espiritual que já tinha perdido o seu marido, ela viu naquela provação um privilégio. É assim que Deus trata aqueles que se aproximam dele. Ou seja, essa mulher tinha uma visão espiritual. Ela via que aquela privação daquela água, aquela provação que eles estavam passando, era uma prova de Deus. Não era um abandono. Deus não estava vendo o povo de Israel como adversário. Mas Deus prova os seus. Foi a única mulher que se levantou. Como que essa mulher enxergou isso? Ela já tinha uma vida espiritual, ela era uma mulher forte. Ela não era uma mulher dada aos prazeres da terra. E ela conseguiu enxergar. Ela se levantou. Por ela já ser uma mulher muito respeitada dentre todos os povos de Israel, eles então aceitaram a condição que ela colocou e falou assim: vocês não têm esse direito. Aí ela se pediu que eles esperassem, que ela iria agir. Então, aqui entra a ação dela, né?
precisa se ter muita coragem para fazer o que ela fez. Ela então para, faz uma oração, vai na sua casa, se arruma, se enfeita toda e pede ao povo que reze por ela e aguarde até que ela age. Ela o lugar onde o povo de Israel estava todo cercado pelo exército de Olofenes, porque ele tinha já tomado os poços de água ao redor. Ela então entra no acampamento dele, consegue entrar conversando, dizendo que vem trazer algumas notícias para Olofenes, consegue ter acesso a Olofenes, e ela faz um jogo de palavras ao conversar com ele. Quando ela diz, olha, meu senhor, o meu senhor, né, jamais é vencido, o meu senhor. Ela, na verdade, dá a entender que ela está chamando Olofenes de meu senhor, mas na verdade ela está chamando a Deus do senhor dela. E ela explica, de fato, para Olofenes, confirmando essa questão, que o povo de Israel jamais é vencido quando eles são fiéis a Deus. E que o exército dele continuasse a pressionar e que esperasse o povo profanar, e que ela traria essa notícia. Porque se o povo de Israel estivesse profanando, certamente Olofenes iria ganhar essa guerra. Por Judite ser uma mulher muito bela e tudo, e Olofenes deu autorização dela entrar e sair no acampamento para rezar, ela então, adquirindo a confiança dele, em um momento que Olofenes, junto com o seu exército, estava fazendo uma festa, ele a chama para ela participar, né, com a intenção de poder se unir a ela, porém, ela como uma mulher preparada, né, tinha levado já seus alimentos, não se alimentava daquilo que Olofenes fazia, até para não desagradar o seu Deus, e ali Olofenes se embriaga, né, na ilusão de que ele iria se unir a Judite, e no momento todos que estavam na festa se afastam, vão para suas tendas, vão dormir, e fica ali na tenda de Olofenes somente ele, embriagado, caído, e Judite sóbria. Naquele momento essa mulher faz uma oração, porque ela vê o inimigo diante dos olhos dela. E a oração que ela tinha feito antes, ela diz justamente isso. Em que Deus, né, ela diz, dá à minha mão de viúva a valentia almejada. Tua força não está no número nem na tua autoridade dos violentos, mas tu és o Deus dos humildes, o socorro dos oprimidos, o protetor dos fracos. Essa mulher está na tenda do maior chefe do exército do mundo, embriagado, caído na sua frente. Ela simplesmente desembanha uma espada, um alforje, senta com 2 tacadas na cabeça dele, ela corta a cabeça desse homem e leva, então, coloca dentro da sua bolsa com a sua serva, enquanto todos estavam dormindo, né? Ela era a única que estava sóbria, espiritualmente e humanamente falando. Coloca a cabeça de Olofenes dentro da sua bolsa onde ela colocava a comida e então volta para o acampamento do povo de Israel. Ao entrar, né, ela começa a chamar o povo que vem ao seu encontro e mostra para todos a cabeça do maior chefe de exército do mundo na época. Nabucodonosor era o maior imperador do mundo naquela época. Ele já estava devastando todos os povos diante das mãos de uma mulher. Então, ela diz ao povo, espere, não ataque agora. Ao acordar, o povo do exército verá que Olofenes, seu corpo está lá sem a cabeça, que ele foi morto. Eles irão desesperar, irão fugir. E então vocês, aqui de Israel, vão de encontro a eles dispersos, né? E os atacam. E a vitória estava ganha. É esta mulher, né? É através desta mulher que o Senhor concede ao povo de Israel a vitória. Gente, isso é incrível. Não sei se vocês pararam para... Se a gente vai fazer uma meditação, né, profunda em cima dessa história, quantos aprendizados nós vemos aqui na vida de Judite. E aqui eu quero atentar para muitas mulheres.
Deus escolheu ela, fez o chamado. Ninguém se priva de uma vida do mundo, se coloca em oração, senão por um chamado de Deus. Na verdade, Deus faz isso a toda mulher. A mulher, ela tem por natureza, né, uma capacidade de sociabilidade. Só que por vezes ela gasta essa capacidade, essa tendência natural que ela tem de dar atenção para várias coisas ao mesmo tempo, e ela usa isso em favor próprio para atiçar sua própria curiosidade e não para servir para o proveito próprio. Então, aquilo que o Senhor deu para ela para que ela pudesse servir, muitas vezes ela usa simplesmente para curiosidade pessoal, para fofocar sobre a vida dos outros. E estando em oração, ela pode ver uma mulher que reza, ela enxerga, não só uma mulher, qualquer pessoa, né? Uma pessoa que reza, ela tem a capacidade de enxergar o que está por trás do mundo espiritual. E ela não se intimida pelas adversidades que ela sofre no seu meio comum, na sua família, no mundo. Então aqui eu queria chamar a atenção a vocação específica que a mulher tem de ser essa pessoa de oração, que tem essa sensibilidade não só em atender as necessidades materiais, mas também uma mulher que reza, ela passa a ter a sensibilidade de proteger a sua família, de enxergar perigos, né? De enxergar além das provações que a família está passando e poder socorrer em vários momentos de adversidade. Uma mulher que não reza, ela não se posiciona. Qualquer pessoa, se você não reza, você tem dificuldade de se posicionar. Essa mulher, ela foi a única que se posicionou. E a posição hoje, isso é algo muito importante. Muitas pessoas são levadas pelo comportamento social, popular da maioria das pessoas, mesmo que isso venha infligir contra um valor da sua própria fé. Mas a mulher que reza, ela não somente enxerga além de... Uma mulher que reza, ela não somente enxerga além daquilo que os nossos olhos naturais podem ver, mas além de enxergar, ela tem a graça e uma força de se posicionar contra os ataques do inimigo que vem contra ela e de jamais negar a sua fé e o seu Deus. Então, mulher, seja uma pessoa de oração. Tenha os seus momentos de recolhimento. Se você é viúva, né, viva bem a sua viuvez em oração, em estado de graça, e você verá os momentos de provação como uma visita de Deus e não como um abandono e não como uma condenação. Que nós possamos então aprender com a vida e o testemunho de Judite para nos fortalecer na fé e perseverarmos fiéis no nosso caminho de santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.